Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Finalmente chegamos na nossa última aula, não é mesmo? E até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer, amém? Amadas, foi um semestre tão gratificante, né? Como nós enriquecemos nossos conhecimentos, né? E como nós ficamos na presença de Deus esse semestre tão íntimo, tão próximo, aprendendo um pouquinho a cada dia mais dele, né? Então eu queria convidar vocês a repassar essas últimas aulas que a gente teve lá, última não, né? Desde o início lá, vamos relembrar? A primeira aula foi sobre a criação do homem. Estudamos ali sobre a origem do homem e a sua importância para a compreensão do relacionamento com Deus e com o próximo. A segunda aula, o tema foi a natureza humana. Aqui nós vimos que temos dois componentes que nos diferem das demais criaturas, não é mesmo? Uma é a vontade e a outra é a consciência, objetivando adequá-los ao padrão dado por Deus. O terceiro tema, o homem e o seu corpo. Aqui nós vimos que o corpo foi criado por Deus, então ele tem que ser cuidado. Ele é oferecido até mesmo por nós como sacrifício vivo para Deus, né? Então nós iremos prestar conta do nosso corpo para Deus quando for solicitado, né? Então, como diz na palavra de Deus, bom, fiel mordomo nós somos, porque o nosso corpo na realidade pertence a Ele, razão pela qual temos que cuidar desse corpo, amém? A quarta, que é pecado. Aqui nós vimos que o pecado é ação contra Deus e a sua vontade e contra a sua palavra. Com essa aula aprendemos a lutar contra o pecado, reconhecer a ação redutora de Cristo na própria vida e reconhecer as implicações do pecado para si e para toda a humanidade. Valoriza a obra de Cristo. Quinto, provação e queda do homem. Aprendemos com o pecado, como o pecado entrou no mundo e que estratégia que Satanás usou. E com esse aprendizado conseguimos evitar e fugir de situações que nos levam ao pecado. Sexta aula, 6 perguntas importantes sobre o pecado. Essa lição nos levou a tomar conhecimento do alcance de alguns efeitos do pecado na vida do homem, a fim de buscar maior santidade. A sétima aula é a batalha constante do crente. Aprendemos que a vida do crente é uma batalha constante entre a velha e a nova natureza e o segredo de alcançar vida vitoriosa como cristão. A oitava aula, graça com bênção divina para todos. Trata-se de uma explicação bíblica a respeito da bênção aos descrentes e a distinção entre ser abençoado e ser salvo. Nosso Deus é o Deus de bondade, tem bênção para todo mundo, mas salvação é só para o povo de Deus. Amém? Nona, aliança, um pacto com Deus. Aprendemos que por meio da aliança, Deus se relaciona com o homem desde a criação do mundo até hoje, comigo e com você. Através da nossa aliança, podemos entrar no Santo do Santo. Através da nossa aliança que tomamos o corpo e o sangue de Cristo. Podemos participar dessa ceia maravilhosa. 10ª aula, eleição, escolhidos por Deus. Temos como foco manter a mente aberta para a compreensão da sabedoria de Deus, tomar atitude no dia a dia, conduzentes com sua posição de eleitos de Deus. 11ª aula, arrependimento voltado para Deus. Entendemos o verdadeiro significado do arrependimento e a sua necessidade no processo de conversão, de maneira a promover uma vida de transformação e santidade crescente. 12ª aula, fé, que significa crer. Aprendemos que a fé em Cristo não apenas é a base de nossa salvação,
mas a provisão para a vida cristã, santificação, crescimento e amadurecimento. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você crê? 13ª aula, regeneração, o novo nascimento. Aprendemos que a regeneração é o ato de nascer de novo, permitindo que o Espírito Santo habite em nós, libertando-nos da natureza carnal, manifestando em nós o amor de Deus e o amor ao próximo. 14º, justificação, declarado inocente. Aprendemos que a justificação é a parte legal da salvação. Não é algo feito no crente, mas é algo declarado sobre o crente. Ou seja, é o ato de Deus pelo qual ele declara justo aquele que crê em Cristo Jesus. 15ª aula, adoção, colocada na posição de filhos. A doutrina bíblica da doação refere-se àquela obra da graça de Deus, pela qual ele, através de Cristo, recebe-nos como filho. 16ª, santificação, separado de Deus, por Deus, né? Aprendemos que a santificação é a vontade de Deus para a nossa vida, razão pela qual ele fez de nós um povo separado. Precisamos buscar a santidade, comportarmos de tal maneira que as pessoas vejam Cristo por meio de nós. E por fim, a 17ª aula, que é a aula de hoje, né? Então o tema é segurança. Podemos ter certeza da salvação? Há muita gente em nossa igreja que não tem plena certeza da fé. Tais pessoas não têm certeza de que seus pecados foram perdoados e certamente não pode dizer com convicção que vão para o céu. Quando fizemos a pergunta, você tem certeza da sua salvação? Muitas vezes vem a resposta, acho que sim, espero que sim. Tais respostas mostram que essas pessoas não conhecem a Bíblia. Há pessoas que têm dúvidas, podem ser dúvidas a respeito do amor de Deus ou a respeito da realidade da sua própria experiência de salvação. Outros insistem que é presunçoso dizer que sabem que seus pecados já estão perdoados ou que sabem que vão para o céu. Medos de ser considerado presunçoso têm impedido muitas pessoas de entrar na plena certeza da fé. Mas há também o contrário, pessoas presunçosas que acham que são crentes e não são. Primeiro tópico é a presunção. O Novo Testamento está cheio de exemplos de pessoas que pensaram que eram salvos, mas de fato estavam enganando a si mesmo. Vamos ver algumas pessoas que pensaram assim? O fariseu, ele confiava em si mesmo e não hesitou em aproximar-se de Deus com plena certeza, mas faltou-lhe o coração quebrantado do publicano arrependido. O judeu, um homem zeloso e religioso, gloriando-se em Deus, este achava que é um guia dos cegos, instrutor de ignorantes, mas infelizmente não praticava aquilo que pregava e ensinava. É possível professar ser crente, mas de fato ser hipócrita e ignorante da fé e da fé verdadeira, né? Aquele que fala, eu não traio e acaba traindo, né? Os professores. No Sermão do Monte, Jesus falou desta possibilidade: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Isso mostra que nem palavras corretas, Senhor, Senhor, nem obras impressionantes, expulsar demônios, fazermos milagre, nada disso são evidências suficientes de pertencer a Cristo.
O que é essencial é a obediência à vontade de Deus e o seu conhecimento pessoal de Cristo. Infelizmente, Cristo diz que há muitos que pensam que são crentes e não são crentes, né? De fato. Vamos aplicar esse ensino aos nossos dias. Muitos naqueles dias hão de dizer a Cristo: Senhor, será que nós contamos no coral da igreja? Tal? Diremos o louvor? Fomos professores da escola bíblica e etc. E ele pode nos dizer, né? Nunca vos conheci. Qual a sua verdadeira situação perante Cristo? 4. As 10 virgens, que está lá em Mateus 25, do 1 ao 13, né? Existiam lá 10 virgens, 5 trouxeram o azeite e a lamparina, né? E 5 não trouxeram o azeite. Então, mais uma vez, notamos que metade das 10 que estavam esperando a volta do noivo ficou do lado de fora, quando fechou a porta. Sim, há pessoas que esperam a volta de Jesus, mas não estão preparadas, e na hora da volta dele, ficarão fora. Vigiai, pois que não sabes o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Segundo tópico, dúvidas. Dúvidas são o contrário de presunção. Há alguns que não têm plena certeza da fé, porque lhes falta um sincero coração, enquanto há outros que não têm plena certeza, porque não têm se aproximado de Deus. São pessoas cheias de dúvidas. Há muitos em nossas igrejas assim. Correram bem na vida cristã por algum tempo, mas depois começaram a ter dúvidas a respeito da sua salvação. Será que sou crente mesmo? Às vezes isso é resultado da frieza de coração, de esterilidade espiritual, de fraqueza em testemunho. Às vezes a causa é de falta de conhecimento da palavra do Senhor. Primeira dúvida é uma situação muito comum. Nós vimos lá em Pedro, em Mateus 14:31, que se tornou um grande líder no início, foi repreendido por Jesus. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Temos um outro também, Tomé, que está lá em João 20, dos 24 ao 29. Tomé é o maior exemplo de um discípulo que duvidava. Não sejas incrédulos, mas crente. Mas se temos no meio de nós dúvidas, um amor por Cristo, como Tomé tinha, então chegaremos à mesma confissão: Senhor meu Deus e meu Deus. Temos também os primeiros crentes em Antioquia, que está lá em Atos 11, versículo 23. Barnabé exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque reconheceu que eles tinham a tendência de vacilar na fé. Mas o que acontece quando a gente peca? Não perdemos a salvação? Não, de jeito nenhum. Quando um filho é desobediente e mesmo chega a brigar com o seu pai, o que acontece? Ele continua sendo filho, mas o ambiente na casa fica carregado. É a mesma coisa em nosso relacionamento com Deus quando pecamos. A nossa comunhão com Ele é afetada. Devemos então restabelecê-la, pedindo perdão, mas nunca deixamos de ser filho. Então, é só pedir perdão a Deus, porque Ele está sempre de braços abertos para nos perdoar, né? E sempre, amados, até a eternidade seremos filhos, amém? Indo para a conclusão, a Bíblia contém tanto encorajamento quanto avisos que nunca devemos vacilar numa agonia de dúvidas, nem perecer numa certeza que foi mal colocada. Em vez de manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo e através dele gozar a plena certeza da nossa salvação, tantas vezes voltamos nossos olhos para nós mesmos
e para a nossa incapacidade e nossas falhas. Por isso duvidamos. Precisamos confiar totalmente na promessa preciosa da palavra de Deus, na perfeição da obra redentora de Cristo e na confirmação dos testemunhos do Espírito Santo em nossos corações. Amém? Confia na promessa de Deus. Eu não sei como está hoje o seu dia, mas eu posso te dizer com certeza, com firmeza, depois desse ensino lindo, maravilhoso, dessas aulas ditas por nossos professores, uma a uma, o amor de Deus, Ele é contigo. Ele tem promessas na sua vida, Ele é fiel para completá-la, para concluí-la. Amados Deus, entregue o seu caminho, a sua vida inteiramente ao Senhor e deixa que tudo Ele fará. Permita Ele cumprir as promessas em sua vida. O sonho dele é maior do que os seus. Tenha um domingo abençoado, tenha um domingo maravilhoso na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre do mal. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.